E se a pessoa que mais te magoou fosse também a que te salvou, e nunca te tivesse contado? Este é o tipo de pergunta que pode destruir uma pessoa ou libertá-la, e esta história mostra que até a espera mais longa pela verdade pode valer cada segundo doloroso. Eleanor Whitcomb tinha exatamente uma semana para encontrar um novo argumentista ou perder o programa por completo. Era outubro de 1956. Os estúdios da UBOS ficavam por cima de uma lavandaria na Boston Street, e o cheiro a vapor e produtos químicos subia pelo chão todas as tardes. Eleanor trabalhava lá há 9 anos. Os últimos 3 sem o marido. O programa, Voices from the Commonwealth, tinha sido ideia de Robert, a sua voz, a sua visão. Depois da morte dele, ela manteve-o vivo através da teimosia, do luto e daquele tipo particular de determinação que não tem para onde ir. Agora o argumentista principal tinha saído sem aviso prévio, o patrocinador de outono ameaçava retirar o financiamento e o diretor da estação tinha-lhe dado 7 dias para provar que o programa podia sobreviver sem uma reformulação completa. O homem que entrou na terça-feira de manhã disse chamar-se Daniel Cross. Trazia uma pasta de couro gasta, um aperto de mão firme e o aspecto de alguém que tinha aprendido a parecer discreto de propósito. Devia ter cerca de 40 anos, já com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que percorriam o escritório dela como se o estivessem a memorizar. Disse que tinha ouvido dizer que ela precisava de um argumentista. Disse que trabalhava depressa e que não pedia nada de invulgar em troca. Eleanor contratou-o numa quinta-feira. Na sexta-feira, ele já tinha escrito o melhor segmento de abertura que o programa tinha transmitido em 2 anos. Ela dizia a si própria que aquilo era puramente profissional. Disse-o a si mesma durante cerca de 3 semanas. Os dois entraram numa rotina sem o decidirem. Ele chegava antes de toda a gente e saía depois da última emissão. Ela trazia 2 cafés do carrinho da esquina porque era prático, não porque tivesse começado a reparar na forma como ele segurava um lápis. Ele fazia perguntas sobre a visão original de Robert para o programa, e ela respondia com cuidado, da forma como tinha aprendido a falar do marido, com precisão, uma cordialidade controlada e uma porta que mantinha quase sempre fechada. Ele escutava como se cada palavra merecesse ser anotada. Boston no outono tinha uma qualidade especial de luz, baixa e âmbar, que entrava pelas janelas do estúdio ao final da tarde e fazia tudo parecer ligeiramente mais importante do que realmente era. Eleanor tinha consciência disso. Também tinha consciência de que era uma viúva de 38 anos que não se permitia desejar nada simples há muito tempo. A complicação chegou em novembro, trazida por um homem chamado Gerald Fitch. Fitch trabalhava para um dos patrocinadores nacionais e tinha a maneira cuidadosa e agradável de alguém que dava más notícias como profissão. Apareceu na estação sem aviso, sentou-se em frente de Eleanor no escritório dela e deslizou uma fotografia sobre a secretária. Era Daniel. Ou melhor, não era. O nome impresso por baixo da fotografia era Thomas Reed. Ex-dramaturgo. Ex-membro do Grupo Teatro de Nova York. Ex-nome ligado a uma investigação do Congresso 3 anos antes. Colocado na lista negra em 1953. Fitch disse que o patrocinador não podia ser associado a ninguém daquela lista. Disse que Eleanor tinha até ao fim do mês para resolver a situação. Disse-o com o arrependimento suave de alguém que já tinha dito coisas semelhantes muitas vezes e há muito deixara de as sentir. Depois de ele sair, Eleanor ficou sentada no escritório durante muito tempo. Não foi falar com Thomas imediatamente. Não era esse tipo de pessoa. Em vez disso, voltou para casa, para o pequeno apartamento onde continuava a viver desde a morte de Robert, e puxou a caixa que guardava no fundo do armário. Continha coisas que nunca conseguira organizar nem deitar fora. Cartas. Programas. Uma crítica do Globo. E no fundo, uma transcrição que guardava porque nunca conseguira explicar porquê. Era de uma emissão de rádio. Não a dela. Um programa noturno que ela encontrou por acaso 6 semanas depois da morte de Robert, quando não conseguia dormir e ligou o rádio sem esperar nada. A emissão era uma leitura. Um texto sobre o luto tão precisamente observado, tão livre de sentimentalismo, que ela se sentou no chão da cozinha para o ouvir inteiro e depois, pela primeira vez desde o funeral, chorou de uma forma que parecia alívio em vez de colapso. Ela nunca soube quem tinha escrito aquilo. Escreveu para a estação e nunca recebeu resposta. Agora olhava para o nome na fotografia de Fitch. Thomas Reed. Olhou para a data da transcrição. Fevereiro de 1954. 3 meses depois de Thomas Reed ter sido colocado na lista negra,
quando estaria a escrever sob qualquer nome que o mantivesse a trabalhar. Ela compreendeu imediatamente. E depois compreendeu a segunda coisa, que chegou um instante mais tarde como uma porta a abrir-se para uma divisão que ela não esperava encontrar. Se Thomas Reed escreveu aquela emissão em 1954, também estava a escrever em 1952. E 1952 foi o ano em que uma série de artigos anónimos numa revista política de Boston expôs irregularidades financeiras na UBOS. Irregularidades ligadas a Robert Whitcomb. O escândalo que assombrou o último ano de vida de Robert e sobre o qual Eleanor passou 3 anos a recusar-se, silenciosa e furiosamente, a falar. Ela não dormiu nessa noite. Na manhã seguinte, pediu a Thomas que ficasse depois de os outros se irem embora. Colocou a fotografia sobre a secretária entre os dois. Observou o rosto dele e viu algo que não esperava, não medo, mas uma espécie de quietude. A quietude de alguém que esperava por um momento específico e finalmente o alcançou. Perguntou-lhe por que não lhe tinha contado. Ele disse que tinha medo de que ela não lhe desse uma oportunidade se soubesse. Disse que aceitara o trabalho em parte porque precisava do dinheiro e em parte porque acompanhava a carreira dela há anos e acreditava que o programa merecia ser salvo. Disse que tentou convencer-se de que essas eram as únicas razões. Ela perguntou sobre a emissão de fevereiro de 1954. Ele ficou em silêncio durante um longo momento. Depois disse que sim. Disse que a escreveu sob um nome emprestado para uma estação em Providence. Disse que não sabia que aquilo tinha chegado até ela. Disse que quando finalmente descobriu, quando um colega comentou meses mais tarde, não soube o que fazer com essa informação. Ela perguntou sobre os artigos. Sobre Robert. Esse foi o momento mais difícil. Observou-o decidir responder com sinceridade, observou-o escolher isso. Ele disse que o que estava nos artigos era verdade. Que não os escreveu para prejudicar Robert pessoalmente. Que acreditava que o público tinha o direito de saber como certas estações geriam as suas relações com patrocinadores. Que não compreendeu, até ser demasiado tarde, como aquela exposição cairia sobre um homem que já estava doente. Disse que carregava aquilo desde então. Eleanor levantou-se e caminhou até à janela. Lá embaixo, a Boston Street seguia no seu movimento habitual da manhã. Durante 3 anos, ela viveu com 2 versões de Robert, o homem que amava e o homem descrito nos artigos. Nunca conseguiu unir os dois numa única pessoa que pudesse lamentar por inteiro. Pediu a Thomas que fosse embora naquele dia. Ele saiu sem discutir. Fitz telefonou na quinta-feira. Queria a decisão dela. O diretor da estação telefonou na sexta-feira. Disse que a preocupação do patrocinador tinha chegado até ele. Disse que se Eleanor confirmasse publicamente que Daniel Cross era Thomas Reed, o patrocinador abandonaria o programa. Disse que se ela não dissesse nada e aquilo viesse a público mais tarde, a credibilidade da estação estaria arruinada. Disse que lamentava, mas talvez o programa tivesse de terminar. Disse-o com arrependimento genuíno, o que só o tornava tudo pior. Eleanor compreendeu a geometria do problema. Podia proteger Thomas ficando em silêncio e ainda assim perder o programa quando a verdade viesse ao de cima. Podia afastar-se publicamente dele e preservar o financiamento. Ou podia fazer algo que o diretor da estação nem sequer tinha considerado uma opção, porque nunca imaginou que ela pudesse pensar nisso. Ela telefonou a Thomas nessa noite. Fez apenas uma pergunta: se pudesse voltar atrás, escreveria os artigos outra vez? Ele respondeu: escreveria-os de outra forma. Encontraria uma maneira de contar a verdade sem fazer um único homem carregar tudo sozinho. Mas eu não ficaria em silêncio. Não. Ela disse: ótimo. Porque preciso que sejas alguém que eu possa respeitar. Na manhã de segunda-feira, Eleanor Whitcomb entrou no escritório do diretor da estação e entregou-lhe um comunicado de imprensa que ela própria tinha escrito durante o fim de semana. O comunicado anunciava que Voices from the Commonwealth seria relançado em janeiro com um novo formato. Indicava Eleanor Whitcomb como produtora. Indicava Thomas Reed como argumentista principal, com uma breve nota a explicar o seu percurso no teatro e o seu compromisso com transmissões de interesse público. O seu verdadeiro nome. Impresso. Ligado ao programa dela. O diretor da estação leu o texto 2 vezes. Disse que ela compreendia que aquilo lhes custaria o patrocinador atual. Ela respondeu que sim. Disse que ela compreendia que aquilo talvez lhes custasse outros patrocinadores também. Ela respondeu que compreendia. Ele observou-a durante um longo momento e depois disse que precisaria de fazer algumas chamadas. O patrocinador retirou o apoio nessa mesma tarde. 3 dias depois, outro patrocinador telefonou.
Uma fundação educacional regional que procurava um programa alinhado com os seus valores. Tinham visto o anúncio. Estavam interessados. Eleanor não contou a Thomas sobre a chamada do patrocinador até tudo estar confirmado. Quando contou, estavam num estúdio depois de uma sessão tardia, com a cidade silenciosa do lado de fora, a luz âmbar desaparecida há muito tempo e a sala iluminada apenas pela lâmpada por cima da mesa de mistura. Ele disse que não sabia o que tinha feito para merecer aquilo. Ela respondeu que ele a tinha escrito de volta para si mesma numa noite em que ela quase desistira de tentar. Disse que aquilo não apagava o resto do que tinha acontecido e que provavelmente levariam muito tempo para resolver o resto. Mas era dali que ela decidira começar. Ele não se moveu na direção dela. Eleanor passou a compreender que ele era um homem que passou anos a aprender a não presumir nada. Foi ela quem atravessou a distância. Colocou a mão no rosto dele, apenas por um instante, e sentiu expirar como alguém que finalmente pousa um peso enorme. Voices from the Commonwealth foi relançado a 2 de janeiro de 1957. O novo formato abria cada episódio com um ensaio pessoal, seguido de uma reportagem e depois um breve comentário da própria Eleanor. A lista no Globe mencionava-a como produtora e Thomas Reid como argumentista. Era a primeira vez que o verdadeiro nome dele aparecia impresso em 4 anos. A resposta não foi imediata. Estas coisas nunca são. Mas em março, o programa tinha reencontrado o seu público. Não o mesmo público. O maior. Thomas mudou definitivamente as suas coisas para o estúdio. Agora tinha uma secretária em vez de uma cadeira dobrável. Eleanor deixou de trazer 2 cafés do carrinho da esquina porque ele tinha começado a trazê-los, e ela decidiu permitir isso. Ela não tinha esquecido o que ele fez. Não achava que devesse esquecer. Mas passou a acreditar que o luto não é o mesmo que um verdito, que Robert merecia ser lembrado por inteiro e que ela merecia continuar a construir algo com o seu próprio nome. Numa quarta-feira à noite em abril, saíram juntos do estúdio e ficaram na calçada da Boston Street. O ar cheirava a chuva e ao início da primavera, e a cidade fazia o que sempre faz, seguir em frente sem pedir permissão a ninguém. Thomas disse que tinha uma pergunta que queria fazer há meses. Ela respondeu que tinha a sensação de saber qual era. Ele disse que duvidava. Ela respondeu, jantar, Thomas. A resposta é sim. Ele riu-se. Ela nunca o tinha ouvido rir daquela forma antes, plenamente sem reservas. Guardou aquilo com cuidado, da forma como sempre guardou as coisas importantes, não numa caixa no fundo de um armário, mas na parte de si mesma que planeava continuar a usar.